Nosso estudo de hoje está no livro de Atos, capítulo 26, versículo 24. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Emmanuel vem comentar na lição 49 do livro Pão Nosso, velho argumento. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifica como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes o próprio mestre foi interpretado por dementes e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais do Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvidos. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conheceu o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se então das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem e, por poucas letras, ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Gente, que consideração maravilhosa no texto de hoje. Vamos lembrar aqui o contexto do texto. Em primeiro lugar, vamos lembrar que Paulo de Tarso, ele era fariseu, mas sangue romano. Então ele tinha até hoje, né, quem nasce filho de italiano pode nascer em qualquer lugar do planeta que tem dupla nacionalidade. Eu conheço pessoas, muitos amigos brasileiros que nasceram aqui, mas são italianos e brasileiros, porque são filhos de italiano. Paulo tinha esse sangue também romano. Então Paulo era um fariseu, era um judeu que perseguia cristãos e um dia tem experiência pessoal com Cristo. Viu Cristo pessoalmente na estrada de Damasco, ficou cego durante 3 dias, depois restituiu, teve sua visão restituída e depois se isolou durante 3 anos, só revendo seus conceitos antes de começar um trabalho que marcou toda a história da humanidade, porque hoje a gente só conhece o Evangelho de Jesus por conta das viagens que Paulo fez divulgando entre a gentilidade, né, e fazendo com que o Império Romano assimilasse o Evangelho até depois ser oficializado por Constantino, lá no século III. Então o que acontece? Paulo chega um momento em que os seus amigos ficavam assim, peraí, Paulo virou cristão, antes ele atacava os cristãos e agora ele se torna um cristão também. Ele passou um bom período de desconfiança de ambos os lados, considerado pelos seus, lá do início, como traidor, e todos os cristãos ressabiados, falaram, foi esse que matou os primeiros cristãos, matou Estevão. Então a história do Paulo é uma história bem conhecida, todo mundo sabe como é que é. Então ele está se defendendo num determinado momento, e esse personagem aqui do livro do Ato dos Apóstolos, Festo, ele fala o seguinte: estás louco, Paulo, as muitas letras você estudou tanto que acabou ficando louco. E Emmanuel vem pegar essa informação para a gente para dizer que todo mundo que tem experiência pessoal, aí é que está o detalhe. Eu estava conversando recentemente com uns amigos, e uma vez eu fui conversar com um pastor evangélico que eu tenho muito meu apreço aqui, muito meu carinho, e a regra, pelo menos que a gente procura seguir aqui, é conversar de coração aberto, sem pé na frente, outro atrás, sem ressalvas. Eu conversei com ele de coração aberto. Falei, eu sou espírita hoje porque eu tenho umas experiências pessoais. Não adianta o senhor falar para mim que tudo que é espiritual é demoníaco, porque eu sei que não é. Tem, alguns amigos que vêm para me ajudar simplesmente naqueles momentos de mais dificuldade, no momento que eu estou prestes a perder o equilíbrio,
né, ter alguma explosão emocional, eles aparecem do meu lado, eles me ajudam. E aí esse pastor ele simplesmente virou para mim e falou: caramba, a experiência que você tem eu também tenho, só que eu resolvi chamar o que é bom de Espírito Santo e o que é ruim de demônio. Mas ele me deu um abraço, falou: eu compreendo o que você passa, fica à vontade, a igreja está aqui aberta para você, se você quiser vir, você vem, se quiser fazer os cursos aqui com a gente, você vem. Eu fiquei durante um tempo realmente fazendo curso, só não fiquei mais porque para passar do primeiro ciclo para o segundo eu tinha que me converter. Mas o que eu podia fazer, eu fiz. Mas o que acontece, quando você tem experiência pessoal, ninguém tira essa experiência de você. A gente só recomenda que a gente possa estar fazendo um estudo muito minucioso da experiência que a gente teve, porque às vezes a gente pré-julga, a gente, eu já vi, por exemplo, vou dar exemplo o nome do Osborne, não tem problema, a cantora Baby Consuelo, Baby do Brasil, uma vez ela falando: eu vi Deus pessoalmente. Ela provavelmente viu um espírito, né, um grande amigo dela que estava ajudando, e disse que viu Deus pessoalmente. Mas só pede assim, para que quando tenha uma experiência, estude a experiência que você teve, procure compreender essa experiência e principalmente peça a Deus de maneira imparcial mesmo. Ele fala: pedir obtereis, eu quero entender o que está acontecendo. Aí o material certo e as pessoas certas para poder estar esclarecendo vão estar chegando na sua mão, se você realmente tiver boa vontade para compreender esse fenômeno. Mas a partir do momento que você teve essa experiência, aqueles que não tiveram a mesma experiência que você vão chamar você de louco, vão dizer que você está ficando fanático, que você teve algum problema. Eu, no meu círculo de amizade, entre meus amigos músicos, meus amigos de futebol, eu procuro falar para eles o seguinte: rapaz, você ser uma pessoa religiosa não significa você precisar se isolar do restante do mundo, nem ser uma pessoa diferente, vivendo um ostracismo ou vivendo uma vida mística, não, gente. Você pode estar fazendo seu estudo regularmente e vivendo a vida social também, diariamente, a todo momento, né? Interagindo com outras pessoas e trocando experiência. Não precisa ter essa vida isolada, diferente. Eu ouvi alguns termos, por exemplo: eu não sou mais do mundo. Como assim eu não sou do mundo? Claro que eu sou do mundo, eu estou aqui no mundo. Mas de repente a expressão do mundo significa estar nos equívocos. Aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Quem arrisca dizer que não tem pecado nenhum ainda? É pelo fato de eu ter tido uma experiência pessoal com os Espíritos ou com Cristo, significa que eu não tenho mais pecado dentro de mim? Quem está pensando assim está completamente equivocado. Então a gente começar a pensar assim: pastores, padres, membros eclesiásticos, dirigentes de casa espírita, palestrantes, são seres humanos falíveis como qualquer um. A gente fica falando assim às vezes, né? Não cobram da gente tanto, não, porque é a mesma luta que vocês têm, a gente tem, só que a gente acaba tendo uma maior porque a gente fica na vitrine. Toda vez que a gente faz esses estudos, as pessoas estão vendo a gente, e vendo a gente, elas estão cobrando da gente: peraí, o que ele está falando tem que bater com o que ele faz. A pessoa não pode ficar no faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Então a cobrança acaba sendo maior. Mas Emmanuel vem chamar aqui no final a atenção para a gente, de que, olha só, tanto faz você com poucas letras ou com muitas letras, desde que você se aliste entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e com a perseguição. E muitas vezes não é nem só sarcasmo, né? Não vou levar para o lado negativo, não. Eu vou levar para o lado de que tem alguns amigos muito queridos mesmo. Eu continuo frequentando os mesmos círculos. A gente sabe que com o tempo, aquela frase de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Alguns costumes vão sendo abandonados naturalmente, sem violência, porque você, como espírito, reconhece que aquele momento já não é mais para isso. A sua vida não é mais para isso. Mas eu não abandono esses meus amigos. Pelo contrário, aliás, Jesus em momento nenhum abandonou, enquanto esteve aqui encarnado entre a gente, né? Ele ia na direção das pessoas, dizendo: eu não estou aqui para quem está são, não. Eu estou aqui para todos os que estão doentes. Era uma maneira dele dizer: não vem me recriminar porque eu estou entre prostitutas, entre cobrador de imposto, entre isso. Não, ele estava aqui no meio do povão, no meio de todos, né? E ele tinha essa postura, deixou o seu legado, e a gente também não precisa se isolar, nem achar que agora não. Faz a sua parte, sempre, todo dia, né? Agradecendo a Deus pelas oportunidades e tomando cuidado de não ferir nem de magoar nenhum desses nossos irmãos. Se vier o sarcasmo, segue em frente. Luz se acende e se leva adiante.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.